A Polícia Federal fez hoje uma operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal para prender 2 suspeitos de envolvimento naquele esquema bilionário de fraudes nas aposentadorias e pensões do INSS. A gente o tempo todo fala desse escândalo aqui, esse caso de roubalheira, e eu estou o tempo todo cobrando das autoridades o que é que vai ser feito. Então, nessa operação de hoje, um dos suspeitos foi preso em São Paulo, apontado como beneficiário dos desvios. Uma frota de carros de luxo chegou no meio da manhã à sede da Polícia Federal em São Paulo. Os veículos foram apreendidos em alguns dos endereços entre os mais caros da capital paulista. Policiais federais cumpriram em São Paulo 7 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. As diligências de hoje são desdobramentos da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de fraudes bilionárias nas aposentadorias e pensões do INSS. Entre os crimes investigados estão impedimento ou embaraço de investigação de organização criminosa e dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação por parte de alguns investigados. O principal alvo em São Paulo era o empresário Maurício Camizotti. Ele foi preso no apartamento dele. Segundo a Polícia Federal, Maurício Camizotti é um dos sócios da empresa Benfix, que fazia a gestão administrativa e financeira das associações AMBEC, Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, e SEBAP, Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados. As duas são suspeitas de participar do esquema criminoso. Com base na análise desse material, os investigadores afirmam que o dinheiro desviado de aposentados e pensionistas do INSS foi parar nas contas da Benfix. A empresa teria recebido entre janeiro de 2020 e abril do ano passado mais de 12 milhões de reais. Ainda de acordo com a PF, 500 mil reais foram parar nas contas pessoais de Maurício Camizotti. Os investigadores afirmam que esse é um forte indicativo de que Camizotti seja o beneficiário final das fraudes. Peritos concluíram ainda que as assinaturas que aparecem em muitas das fichas de filiação dos aposentados na SEBAP tinham sido falsificadas. Eram essas fichas que a associação apresentava ao INSS para solicitar os descontos nos benefícios. Os agentes federais também foram ao escritório e à casa do advogado Nelson Williams, onde apreenderam obras de arte e um fuzil. Williams é advogado de Maurício Camizotti e apontado pelas investigações como parceiro do empresário em negócios suspeitos de fraude. Nós fomos atrás, então, dos envolvidos. A defesa do empresário Maurício Camizotti afirmou que não existe qualquer motivo que justifique a prisão dele no âmbito dessa operação relacionada à investigação de fraudes no INSS. A defesa diz ainda que vai adotar as medidas legais cabíveis para reverter a prisão preventiva. Ainda, segundo os advogados de Maurício Camizotti, eles afirmam que não foram encontrados indícios de qualquer atividade ilícita ou irregularidades em contratos, pagamentos ou serviços prestados pela empresa Benfix às associações. E a defesa disse aqui para a gente também que os 500 mil vieram de um processo de cobrança por decisão judicial em 2022. Em relação à ordem de busca e apreensão cumprida hoje, o advogado Nelson Williams afirmou que tem colaborado integralmente com as autoridades. Completou que a medida cumprida hoje é de natureza exclusivamente investigativa, não implicando qualquer juízo de culpa ou de responsabilidade. Disse ainda que a relação dele com Maurício Camizotti é estritamente profissional e legal e que a apuração vai demonstrar a sua inocência. Os advogados da AMBEC disseram que a captação de associados não é feita pela própria associação, mas sim por empresas particulares privadas, e que apresentou requerimento para que a investigação não seja remetida para a Justiça Federal. E nós não conseguimos contato com a SEBAP. Em Brasília, a Polícia Federal apreendeu um carro de Fórmula 1 na casa de um dos alvos da operação e prendeu o lobista apontado pelos investigadores como a figura central nesse esquema bilionário de roubo no INSS.
Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, foi preso em casa no início da manhã e foi levado para a Superintendência da Polícia Federal. O empresário é apontado pelos investigadores como facilitador no esquema de desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas. Camilo é sócio de 22 empresas. Segundo a polícia, todas registradas em um mesmo endereço em Taguatinga, cidade do Distrito Federal. A investigação apurou que as empresas foram abertas no mesmo período em que começaram os repasses das entidades para o lobista. A polícia apontou que ao menos 4 empresas dele estão envolvidas na farra do INSS. Na casa do empresário, em um bairro nobre da capital, a PF também cumpriu mandado de busca e apreensão. Os agentes recolheram carros que estavam na garagem. Um guincho foi chamado para levar os veículos apreendidos. A operação da Polícia Federal teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República e foi autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do inquérito no STF sobre as fraudes no INSS. O advogado do empresário acompanhou a operação. Nós vamos agora encaminhar ao ministro um pedido de reconsideração da sua decisão, mostrando à sua excelência que as premissas fáticas da decisão estão equivocadas, né? Outro alvo da PF em Brasília foi o empresário Fernando Cavalcante. A prisão dele não foi decretada, mas na casa em que mora, mais veículos de luxo foram apreendidos. Entre eles, uma coleção de motos, uma Ferrari e até um carro de Fórmula 1, que a polícia acredita ser o modelo original. Os investigadores também encontraram uma adega repleta de vinhos na residência, além de uma coleção de relógios e dinheiro em espécie. Segundo a TV Globo apurou, Fernando seria responsável por lavar o dinheiro do esquema de desvios. Antônio Camilo, o careca do INSS, é investigado desde abril, quando o esquema de descontos ilegais em pensões e aposentadorias foi revelado. Uma fraude estimada em mais de 6 bilhões de reais entre 2019 e 2024. A prisão dele é preventiva, não tem prazo para terminar. O caso tramitava na primeira instância, mas a investigação foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal porque há citações a autoridades com foro privilegiado. Depois da operação, o relator da CPI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil, afirmou que pediu autorização ao Supremo para manter o interrogatório dos presos na semana que vem. Além de Antônio Carlos Camilo Antunes, a comissão quer ouvir o empresário Maurício Camizotti, preso preventivamente em São Paulo. Prisão feita, portanto, hoje de manhã. Nós não tivemos resposta da defesa de Fernando Cavalcante. Eu conversei muito com investigadores que acompanham tudo isso e essa operação de hoje, em São Paulo e Brasília, simultaneamente, é um dos inquéritos que apuram essa roubalheira toda no INSS. Tem 13 inquéritos abertos pela Polícia Federal, 13 investigações no país em relação a isso, a essa fraude bilionária. Aposentado e pensionista que depende daquele dinheirinho do benefício para sobreviver, para comprar comida aí na farmácia e que de repente começou a perceber que essa grana estava indo embora, com descontos ilegais completamente indevidos. Então esses inquéritos agora têm que avançar e os investigadores vão buscar saber quem dentro da Previdência Social dava suporte para essa roubalheira toda e quem do lado de fora estava ficando com todo esse dinheiro. A verdade é que a maior parte dessa grana não foi recuperada até agora. Dinheiro público, dinheiro de aposentado e de pensionista. E agora a Polícia Federal vai ter que correr atrás para ver se consegue aí recuperar parte dessa fortuna roubada da Previdência Social.